uma produção que não é perfeita, eu admito, mas também não é nem de longe a bomba relatada pelos críticos de plantão. Também é um pouco difícil que críticos e comentaristas cuja faixa etária está abaixo dos 45 e a mesa caiu, e vamos ter que começar de novo. E a mesa caiu aqui. E, olha, isso é espírito ruim. Isso é espírito. Isso é espírito ruim. A mesa caiu. Se vocês usarem isso, eu processo todo mundo aqui. Eu devia ter vindo com o Padre Quevedo. O pobre não tá nem mais vivo aqui. Vamos lá de novo. Volta pro começo, volta pro começo. Blá, 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 blá. Saudações cinematográficas. Olavo Filho aqui. Amigos, hoje nós vamos falar do filme que é considerado por 97% das pessoas que o assistiram como o maior filme de terror de toda a história do cinema. O Exorcista. O Exorcista conta a história de Regan MacNeil, interpretado por Linda Blair, uma menina de 12 anos que começa a exibir comportamentos estranhos, crises violentas e manifestações aparentemente sobrenaturais. Sua mãe, Chris MacNeil, interpretado por Ellen Burstyn, inicialmente busca explicações médicas e psiquiátricas, mas, ao esgotar todas as alternativas humanas, recorre à ajuda espiritual. Para isso, são chamados 2 padres católicos. O primeiro a chegar é o padre Karras, interpretado por Jason Miller, um sacerdote que também é psicanalista e está com a fé muito abalada e em crise. Após a constatação de que não vai conseguir resolver esse desafio sozinho, entra em cena para auxiliá-lo o padre Merrin, brilhantemente interpretado por Max von Sydow, que é um padre experiente em exorcismo e que já enfrentou o inimigo em várias ocasiões. O núcleo do filme é a luta entre o bem e o mal, culminando no cerimonial do exorcismo com sacrifícios, dúvidas e confrontos dramáticos. O Exorcista explora o intenso embate entre a ciência, será que ela está doente? Ela pode estar doente? E as explicações metafísicas, que é a possessão. São abordados amplamente nessa produção temas como sofrimento, renúncia e uma questão final de salvação. O Exorcista, lançado em 1973, foi baseado em um caso real de um menino de 14 anos que passou por inúmeros rituais de exorcismo em 1949, o qual foi amplamente documentado na mídia e serviu de inspiração para o livro de William Peter Blatty, e que também foi roteirista do filme. William Peter Blatty leu os artigos sobre o exorcismo e ficou intrigado a ponto de investigar o caso bem mais a fundo, o que o levou a escrever o livro que inspirou o filme. O Exorcista foi dirigido por William Friedkin, que estava recém-saído do excelente Operação França com Gene Hackman e Roy Scheider, filme o qual lhe rendeu o Oscar de melhor filme e melhor direção em 1972, no ano anterior. O diretor William Friedkin adotou uma abordagem que mistura o sobrenatural com um estilo quase que documental, fazendo com que o extraordinário pareça uma coisa crível. E isso aumenta o impacto, porque o espectador oscila entre isso pode estar acontecendo de verdade e o horror propriamente dito. O uso perfeito da luz, dos sons e da ambientação é feito com bastante cuidado. Cenas escuras, usos de sombra, som, ambiente, tudo feito para enfatizar o medo e entregar nas telas o que foi prometido. Uma das provas que torna o Exorcista tão grandioso é que na época em que o filme foi filmado, entre outubro e novembro de 1972, por melhor e mais cara que fosse a produção no cinema, não existia o uso da computação gráfica. Tudo que vemos no filme são efeitos práticos que dão medo até hoje. A produção de O Exorcista não foi nada fácil para seus idealizadores,
e até o produto final entregue, a produção passou por muitas dificuldades e experiências, digamos, difíceis de explicar. Vou relatar aqui algumas para vocês. Para filmar a cena do exorcismo, o set precisava ser frio para que a respiração dos atores fosse visível. Foi instalado um sistema de refrigeração pesado, que só permitia gravar por curtos períodos de tempo. A cena da angiografia, o procedimento médico, é extremamente realista e chocante. Muitos consideram que gerou mais repulsa do que as cenas de possessão propriamente dita. O Exorcista não se resume apenas a algumas cenas memoráveis, mas sim a elementos visuais icônicos e inesquecíveis que fizeram a história do cinema, como a escadaria em Georgetown, lá em Washington, a imagem do demônio Pazuzu, que no filme o padre Merrin descobre uma imagem antiga no Iraque, que o representa. O demônio Pazuzu é uma representação de um demônio mesopotâmico que serviu de inspiração para a possessão de Regan. E a casa em Georgetown, onde ocorreram as cenas-chave do filme, se tornou um ponto turístico. Uma das principais polaridades do filme é o embate entre as explicações racionais e científicas, psicologia versus medicina, e as explicações religiosas ou metafísicas, demônio versus exorcismo. Chris MacNeil recorre aos médicos, exames e psiquiatras antes de admitir que algo sobrenatural está ocorrendo. O padre Karras, por sua vez, tem dúvidas de fé, questiona seu papel e o equilíbrio entre a ciência e a crença. O Exorcista não oferece certezas simplistas. Existe uma tensão permanente entre essas visões e parte do terror apresentado advém da possibilidade de que nem a ciência, nem a religião possa dominar completamente o mistério do mal. O Exorcista explora onde se traça a fronteira entre o humano e o monstro. Quando Regan é possuída, a identidade humana dela é subjugada pelo demônio, mas ainda permanecem os requisitos da criança, como vozes, momentos de lucidez e comunicação com a mãe. E isso nos leva ao questionamento dos dualismos simples que cada indivíduo possui. Em muitos momentos, quando o demônio dialoga com os padres, ele zomba deles, explora seus medos e fragilidades. E isso sugere que o mal não é apenas externo, mas também interno, psicológico e espiritual. O clímax de O Exorcista traz elementos quase cristãos de sacrifício quando o padre Karras se oferece e arrisca a própria vida para salvar a vida de Regan. O ato final dele tem um sentido de entrega e heroísmo trágico. E isso nos faz refletir e pensar nas narrativas religiosas, a cruz, a morte e a ressurreição simbólicas, que são mostradas no filme. O filme, por meio do confronto extremo com o mal, não dá soluções fáceis, mas sugere que a fé, mesmo quando equivocada, pode ter um papel essencial frente ao inexplicável. O Exorcista foi o primeiro filme de terror a concorrer ao Oscar de melhor filme. Foi ganhador nas categorias de roteiro adaptado e melhor som, e venceu o Globo de Ouro nas categorias filme de drama, atriz coadjuvante para Linda Blair, roteiro de William Peter Blatty e melhor diretor para William Friedkin. No ano 2000, William Friedkin lançou uma versão com 10 minutos adicionais nos cinemas de todo o mundo, levando o filme a 132 minutos de duração. Ambas as versões são dignas e não deixam nada a desejar. Eu prefiro a versão com os minutos a mais, pelas mensagens subliminares que são apresentadas durante o filme e também algumas cenas cujos efeitos especiais não tinham condições técnicas de serem finalizadas. Um bom filme de terror não tem que se basear apenas em sustos. Ele pode, muitas vezes, e deve investir no medo daquilo que não entendemos. Não apenas de fantasmas ou demônios, mas da fragilidade humana, frente ao mistério, à morte, à dúvida espiritual.
O papel de Jason Miller, o padre Carras, representa o crente quase descrente, alguém que convive com dúvidas intensas e tenta reconciliar seu papel de sacerdote com sua crise interior. Sua trajetória é uma das mais dramáticas e simbólicas do filme. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades acerca dessa produção. Na famosa cena do vômito, a equipe usou sopa de ervilha e foi escolhida uma tomada em que a sopa atingiu o rosto do ator Jason Miller para obter uma reação mais autêntica. Era para o jato de sopa atingir o peito de Jason Miller. Por isso, o diretor ficou muito malquisto na produção, porque ele deu vários sustos para criar o realismo do filme. A cabeça de Reagan virando para trás, uma das cenas mais icônicas do filme, quase foi retirada da produção antes de ser finalizada. O set de filmagem do interior da casa dos McNeil pegou fogo durante as filmagens, causando atrasos em toda a produção do longa. Mas adivinhem só, apenas o quarto de Reagan McNeil, onde se passavam a maior parte das cenas em que a jovem estava possuída, não foi atingido pelas chamas. O grito de dor que se ouve no momento em que Ellen Burstyn, Chris McNeil, cai no chão é real. A atriz sofreu uma lesão permanente na coluna vertebral durante a filmagem da cena em que ela aparece sendo arremessada no chão. Os gemidos e grunhidos macabros de Reagan McNeil durante o filme foram feitos a partir da mixagem de gritos de porco. O som emitido por Reagan quando finalmente o demônio é exorcizado de seu corpo foi criado a partir do som que os porcos emitem quando são levados para o abate. Já a voz do demônio, que possui a jovem Reagan, veio da atriz Mercedes McCambridge, um dos maiores nomes do rádio de sua época. O diretor John Boorman chegou a se oferecer para dirigir O Exorcista, mas posteriormente desistiu do projeto por considerar a história cruel demais. Ele, no entretanto, aceitou dirigir O Exorcista 2, O Herege, lançado 4 anos depois. Uma das piores sequências da história do cinema. O Exorcista foi o primeiro de uma série de 5 filmes baseados nos personagens. Os demais foram O Exorcista 2, O Herege, de 1977, que, como eu falei, é muito ruim e considerado por muitos como um dos piores filmes já feitos até hoje. O Exorcista 3, de 1990, que é a única continuação digna de ser mencionada, e mesmo sendo bem mais fraca que o primeiro exemplar, foi dirigida e roteirizada por William Peter Blatty e deu um final digno à história nos cinemas. Ela é continuação direta do filme original de 73. Em 2004 tivemos O Exorcista, O Início, também um filme muito ruim, que se não tivesse sido feito não teria feito a menor falta. E O Exorcista, O Devoto, lançado em 2023 e dirigido pelo destruidor de cineséries David Gordon Green, que já havia conseguido destruir o excelente trabalho de John Carpenter com o péssimo trabalho que ele fez em Halloween. O Exorcista, O Devoto é um filme tão ruim que eu, em todos os meus anos de crítica, dei uma nota 0. Em resumo, O Exorcista é muito mais do que um filme de possessão ou um filme de sustos. É uma obra-prima que articula em suas camadas simbólicas conflitos entre a fé, a racionalidade, corpo e transcendência. Sua força está tanto no que quer mostrar quanto no que sugere. A ambientação realista, o uso calculado de efeitos práticos, o equilíbrio entre a tensão e a calmaria e as motivações humanas tornam esse filme uma experiência perturbadora e rica ao mesmo tempo. Mesmo com o passar das décadas, continua a gerar debates, interpretações divergentes e ser uma referência inevitável quando se fala de filme de terror. E não esqueçam de ativar o sininho, dar o like e se inscrever em nosso canal. Toda semana tem crítica nova, seja de filmes clássicos ou de filmes novos. Toda sexta-feira, meio-dia, não esqueçam.
Fiquem todos com Deus. Até os nossos próximos encontros e corta.